Bem-vindos a mais um podcast da Bacelar Treinamentos, onde tratamos temas sobre desenvolvimento pessoal, carreira de sucesso dentro das empresas e empreendedorismo. E hoje o que nós vamos falar, Roseli? Olá, pessoal. Hoje o tema é sobre mentoria. Uma palavra que está muito na moda hoje em dia, muitas pessoas estão fazendo, tendo resultados, e nós vemos que nós temos vários tipos de mentoria, né? Mentoria de gestão, mentoria de transição de carreira, mentoria para desenvolvermos mais a liderança e mentoria também para empreendedores, né? Para ter mais sucesso na sua empresa, para poder mudar de nível. Então, hoje em dia nós temos vários tipos de mentoria. E o que você acha que podemos definir a mentoria, Luiz? Então, quando a gente fala em mentoria, e é o que acaba acontecendo aí em geral quando a gente conversa com as pessoas, é que chega a ser até a existir uma certa confusão, né, sobre o tema tal, porque no fim é um assunto ou um tema muito abrangente, né? Então, como a Roseli falou, a gente tem vários tipos de mentoria e aí cada um vai ser direcionado para aquela finalidade, né? Mas a mentoria como um todo, assim, se a gente for, né, parar para pensar o que é a mentoria o que é? É uma orientação, ou podemos chamar de uma orientação, de uma pessoa que tem mais experiência, mais bagagem em um determinado segmento e essa pessoa com esse conhecimento maior vai passar para o mentorado, né, que a gente chama quem está fazendo a mentoria, vai passar para este mentorado estas informações, mas com base na experiência. Então, o que a gente tem que entender é que uma mentoria ou uma pessoa para ser mentor de alguma coisa tem que ter uma vasta experiência no assunto. Então, por exemplo, você falou mentoria para gestão. Então, quem vai fazer essa mentoria, quem vai orientar, né, o mentor, ele tem que ter uma vasta experiência em gestão. E, falando em gestão, são temas assim muito amplos, né? Então teria que ter todo um conhecimento mais, podemos dizer, mais específico naquela linha que vai ser abordada. Então a gente tem que pensar o seguinte: a base de toda essa questão de mentoria, o que é? Imagina que você tem lá um presidente de uma empresa, um CEO de uma empresa que vai se aposentar. Então imagina, para a gente pensar nessa base, né, qual que é a ideia mais central assim. Então, imagina que o presidente de uma empresa vai se aposentar e vai fazer toda a passagem de bastão para o seu sucessor. Então, tudo isso, a mentoria começou nessa linha de raciocínio, claro, depois mudou, né? Mas a gente pode pensar assim como se fosse essa questão, quer dizer, uma pessoa que já tem experiência, tem um monte de conhecimento, a outra, né, o mentorado também tem lá a sua experiência, mas a ideia é o que é? Ter a orientação de uma pessoa muito mais vivida, que tem muito mais experiência com aquele tipo de atuação, né? Sim, e pensando em mentoria de gestão, muitas empresas hoje fazem a sua mentoria interna também, aproveitando a experiência até nesse mundo globalizado de outros gestores de outros países. Então, muitas vezes eu vejo assim, gerentes, diretores fazendo mentoria com diretores de outro país daquela mesma empresa. Então, a gente vê que além de ter essa bagagem toda de gestão para passar muitas informações, tem a questão também cultural, que também ajuda, né, no processo. Isso tem sido muito comum, e isso tem sido muito comum verdade. E também tem sido muito importante, porque além da pessoa ter dicas de gestão, entender mais do processo, saber mais,
ela também vai aprender mais sobre a cultura daquele país. E se um dia ela precisar viver naquele país ou fazer uma gestão naquele país, ela já tem também essa cultura, né, nessa mentoria também. A própria questão aí da cultura organizacional como um todo, né? Ainda mais se a gente falar empresas sendo nacionais ou não, mas que têm atuação multinacional, você tem, né, que trabalhar sempre essa questão da cultura, da diversidade entre esses países ou essas pessoas de países diferentes. Hoje, né, com a questão aí do home office, a gente tem muito disso, né? Sim. A turma até chama aí dos nômades digitais esse tipo de coisa. Então você tem gente em todo lugar. Então empresas maiores têm que conviver com isso e têm que trabalhar bem toda essa questão, né? Você poderia dar um exemplo de uma mentoria que você fez e como que foi o trabalho, como que foi o resultado? As mentorias, na verdade, pelo nosso ponto de vista, elas têm que ser personalizadas, elas têm que ser customizadas para cada situação, né? Sim. Claro que tem uma base de informações que vão ser comuns, mas ela tem que ser customizada. Então, a gente tem feito, por exemplo, mentoria para gestão. O nome em si, eu acho que é bom a gente não se ater muito a ele, porque depende da definição que a gente pega, tem algumas definições um pouco diferentes. Mas pensando aí do que eu estou chamando de mentoria de gestão, o que seria? Ou a gente poderia até dividir em duas partes. Uma parte seria aquela para preparar o líder, que a gente tem feito esse trabalho. Então, a pessoa que quer ou que está lá na linha de frente para assumir um cargo de gestão e não ainda tem o preparo suficiente. Então, uma mentoria de gestão vai focar o quê? Nos pontos aí de liderança, o que é ser líder, como que a pessoa tem que se portar, porque no fim entra também a questão do comportamento, né? Sim. E aí se mistura um pouco as palavras em si ou os trabalhos, mentoria com coaching, com outros tipos de orientação, porque na verdade envolve também a parte comportamental. Mas em geral mentoria é mais aquela questão de se passar a experiência, né? Então essa mentoria que eu estou citando, que eu estou chamando de mentoria de gestão, basicamente tem dois tipos. Um deles seria preparar a pessoa que vai assumir o cargo de gestão, e o outro tipo seria pegar as pessoas que já estão na posição de liderança, em cargos aí de gestão, onde os desafios são muito grandes e, pelo que a gente vê, ainda mais falando em Brasil, né, a gente tem muitas vezes pouco preparo para os gestores, por vários motivos, né? Desde problemas aí, sei lá, talvez culturais que a gente tenha, mas vários motivos. Eu não tenho tempo para fazer, as coisas vão acontecendo de uma forma aí muito rápida e as pessoas acabam não sendo treinadas o suficiente. Então também a gente faz esse trabalho de mentoria no gestor já, ou para aquela pessoa que já está em cargo de gestor. Quantas vezes a gente vê aí, e vocês que trabalham em empresas, quantas vezes a gente vê, né, gestores que não estão preparados para assumir aquele cargo ou aquela função e estão lá, né, por vários motivos. Não menosprezando a capacidade da pessoa, mas não está preparado em alguns pontos para assumir essa liderança. E isso atrapalha o rendimento deles, né? Sim. Então, assim, eu costumo fazer essa colocação. Mentoria de gestão tem a parte para preparar o líder, e aí seria, né, o ideal, a pessoa vai ser preparada, e depois que assume a função, continua com o trabalho, mas aí seria essa segunda parte que eu citei, e aí teria uma abordagem mais completa, né? Uma mentoria que eu tenho, que tem sido muito buscada ultimamente, é a mentoria para aposentadoria também, porque muitas vezes hoje as pessoas elas se aposentam ainda com muito potencial de trabalho. Nós temos esse exemplo, né, de estar trabalhando tanto na empresa como nos nossos trabalhos específicos depois da aposentadoria. Então, muitas vezes eu sou procurada para fazer essa transição
né, da aposentadoria, um processo, né, de trabalho que, muito bem, você falou aí, Luiz, que tem que ser personalizado. E é por isso que é muito importante a pessoa ter, que está fazendo monitorando, né, que está conduzindo esse trabalho, ter uma vasta experiência, porque para cada um vai ser de uma forma, não existe um padrão. E muitas vezes no mercado a gente vê que as pessoas querem padronizar, né? Eu vou fazer esse tipo de mentoria para todos, e não é assim. Então, voltando ao assunto da aposentadoria, eu vejo que as pessoas cada vez mais querem mudar de carreira, querem abraçar uma nova carreira, e é importante fazer um trabalho para isso, até para trabalhar as questões comportamentais, emocionais, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para mudar de área, para abrir uma empresa ou para ter toda essa mudança na sua vida. Então é bem importante trabalhar esses pontos numa mentoria, tanto a parte de possibilidades, né, que a pessoa tem, como também a parte comportamental e emocional também, porque muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho nas emoções, porque existe um medo, né, existe muitas emoções ligadas a isso, né? Então é muito importante fazer esse trabalho para trabalhar, né, as emoções, para a pessoa ter mais equilíbrio, para poder enfrentar isso, né? Uma nova carreira, ou abrir uma empresa, ou fazer um novo projeto de vida, ou abraçar um projeto de voluntário. Tem muitas possibilidades, mas às vezes a pessoa fica meio perdida, e eu também vejo, até nos atendimentos de psicanálise, que muitas vezes as pessoas ficam deprimidas depois que se aposentam, porque elas acabam... Comportamental está ligado a tudo elas isso, acabam saindo de um ritmo muito puxado dentro das empresas, né? Em horários, em atividades, em projetos, em conduzir pessoas, liderar pessoas, para um trabalho mais assim, que não tem, né, tantos objetivos. Então existe essa questão da depressão. Então é importante trabalhar as emoções, trabalhar o comportamental, trabalhar as metas e ver o que a pessoa quer nessa altura da vida, né? Eu sempre cito o meu exemplo, que eu sou formada em engenharia, fiz black belt, fiz mestrado, mas depois fui estudar a área de psicanálise, que a gente fala que a área de psicanálise a gente estuda até sempre, não para, né? Que é o tripé, né? A formação, estudar sempre, fazer a sua análise pessoal e ter supervisão. Então esse tripé é toda a sua vida de atendimento. Mas, de qualquer forma, é importante, né, ver que você tem outras possibilidades, né? Você tem outras. Sim. E muitas vezes eu já fiz mentoria, né, para essa questão da aposentadoria para pessoas que mudaram totalmente de área também, foram para a área do entretenimento, a área de artes. Tem muitas possibilidades. Então eu vejo que essa mentoria é para preparar uma aposentadoria, para ver o que a pessoa quer, se ela quer um voluntariado, se ela quer uma nova carreira. O que não pode é achar que a pessoa vai se aposentar e não vai fazer mais nada, né? Porque hoje em dia as pessoas se aposentam jovens, as pessoas querem outros desafios, E com a idade média, né, das pessoas morrerem está aumentando, então as pessoas precisam de ter novos desafios, novos processos, novos objetivos, mesmo que sejam coisas simples. Eu vou fazer trabalhos voluntários, eu vou aumentar meu exercício físico, eu vou cuidar mais de alguns projetos dentro do meu condomínio, mas precisa ter esse direcionamento. Não, bem legal esse teu comentário. E só para o pessoal se sintonizar, né? Existem assim vários nomes ou vários tipos de mentoria, mas você citou, por exemplo, aposentado. A princípio, até hoje, ainda não vi que tem, né, o título Mentoria para Aposentado. Então, onde que se enquadra isso? Em geral, vai estar lá na mentoria para transição de carreira, né? Porque é um trabalho para fazer
para a pessoa Sim. tomar uma decisão mais correta, mais feliz, né? Aquela pessoa vai ficar mais feliz com a decisão. Então é trabalhado toda essa parte. Então, só pensando nos nomes, é só para reforçar, né? A princípio assim, vai ser uma mentoria para transição de carreira. Né? E aproveitando o seu gancho, eu acho importante essa sua fala para a gente até abordar o seguinte: não importa bem o nome, né? Importa o processo que a pessoa vai passar, né? Esse processo ele precisa ser rico, tanto na parte de ferramentas, de objetivos, de métodos, como na parte comportamental. E tem que ser feito uma pessoa que tem muita experiência, sim, porque senão também o que a pessoa vai agregar, né? Então esse é ponto fundamental. O mentor tem que ter assim uma experiência muito grande em cima daquilo que ele vai passar para o seu mentorado. E os nomes, como eu já comentei, né, tem aí, até podemos dizer entre aspas, uma bagunça nesses nomes, porque começa a se dar nome, mentoria disso, mentoria daquilo, mentoria daquilo. Mas o que são? São linhas, né, de trabalhos, depende da necessidade. Dependendo da necessidade, vai por uma linha ou outra, né? Então, e falando mais dessa mentoria da preparação depois da aposentadoria, eu fiz todo esse trabalho de transição, né? Com terapia, com estudo de psicanálise, com novos aprendizados, e hoje atendo já há mais de 10 anos. Então, eu tenho propriedade para conduzir um trabalho desse, porque também trabalhei há mais de 25 anos em empresas, em cargos de gestão. Então, toda essa bagagem corporativa de 25 anos, mais trabalho na consultoria, mais todos esses atendimentos em psicanálise, em mentoria, coaching. É isso que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença para conduzir um trabalho desse, que é a mesma questão sua. Né? Não tem dúvida, né? E aí tem aí essas mentorias, né, de transição de carreira, que a gente já falou, liderança. Eu citei duas faces, né, dessa mentoria de liderança. Tem também mentoria para empreendedorismo, né, ou para quem quer empreender. A gente também faz uma parte disso, quer dizer, a pessoa quer empreender, também nada melhor do que ser orientado por pessoas que já passaram por isso, né? Então toda aquela parte, vamos falar, básica, que muita gente quando vai empreender acaba pulando, né? Desde lá do plano de planejamento de negócios, planejamento estratégico da empresa, plano financeiro, o financeiro, que é muito importante sempre, aquela história de separar, né, o financeiro da empresa versus o financeiro pessoal, e assim vai, né? A parte também psicológica, porque tudo vai mexer com o psicológico, sim, né? Então também tem esse trabalho, e o que a gente vê muito nesses treinamentos, nessas mentorias, é que muitas vezes não se pensa nesse todo, né? Nessa parte toda. E aí fica meio em aberto essas mentorias, né? Esses acompanhamentos. Outro ponto que eu tenho notado também aí nessa área de mentoria, de formação de líderes, etc., é que a maioria desses treinamentos acaba deixando de lado a parte mais técnica, porque gestão é técnica também. A gente tem modelos. Agora há pouco você falou, não pode ser um acompanhamento padrão, ok? Mas tem que ter algumas, que a gente em geral chama de ferramentas de gestão, ou ferramentas técnicas, né? Para poder completar tudo isso. Então, o gestor tem que estar preparado psicologicamente ou comportamentalmente, mas ele tem que ter também as ferramentas necessárias para poder fazer o gerenciamento da área que ele está à frente, né? E é comum a gente fazer dos nossos trabalhos aí de mentoria, colocar algumas ferramentas, mais técnicas mesmo, né? Ferramentas técnicas aí para gestão, para ajudar as tomadas de decisão, né? E aí, como a gente já comentou em outros vídeos nossos, a gente vai, de alguma forma, também caminhando para Lean, para Six Sigma, alguma coisa nesse sentido. Claro, não a formação em si,
o básico, mas a parte de gestão, a parte gerencial, né? Exemplo é o nosso treinamento de Master Black Belt, que a gente trabalha desde a parte comportamental, que você faz, né, toda aquela abordagem aí com base na psicanálise, e a gente entra com técnicas de liderança como um todo e também alguma coisa um pouco mais técnica. E outros treinamentos nossos, né? Que a gente linka com parte técnica, mais técnica mesmo, claro, voltado para a gestão, mas porque senão, como é que o gestor vai resolver os seus problemas ou as suas coisas? Tem o seu time? Ok, tem, ele vai trabalhar, mas a responsabilidade do gestor também é fazer com que o time se desenvolva. Então ele tem que ter algum conhecimento para poder acompanhar, ajudar a sua equipe, lá, o seu time, e para poder deslanchar também, né? O que você acha disso tudo? Eu acho muito importante, porque o gestor ele não precisa fazer muitas vezes o trabalho, né? Mas ele precisa saber orientar. Então, às vezes, um trabalho de solução de problemas que tem que ser mais aprofundado, que tem que usar estatística, que tem que usar... Isso é bem crítico, né, que a gente DOE, vê por aí. né, Design for Experiments, Taguchi. Muitas vezes, ele precisa ter o conhecimento para saber orientar. Ele não precisa fazer o trabalho. Mas essas ele não precisa ferramentas... saber fazer, mas ele precisa saber como faz e para que serve. Justamente. Para poder e orientar o pessoal. E também interpretar os resultados, né? Porque muitas vezes um projeto de experimentos, ele te dá muitos resultados que você precisa... Para tomar uma decisão depois, com base naquilo lá. Então, saber todas essas estatísticas, saber onde procurar, como interpretar... para usar na tomada de decisão ou para resolver problemas complexos, isso é fundamental. Então, eu acho muito importante usar essas ferramentas, além da parte comportamental, tirando como exemplo o Champion, né, que você faz essa abordagem para os diretores de empresa, mas também nos nossos treinamentos a gente dá essa questão das ferramentas, principalmente no Master Black Belt, que tem, né, essa abordagem, que nem você falou, mais aprofundada de como usar todas essas ferramentas, e também a parte comportamental, da pessoa saber quais são as suas fortalezas, quais são os seus pontos de dificuldade, quais são os seus pontos fracos, trabalhar em kaizens comportamentais, porque no dia a dia a gente acaba deixando isso de lado, as melhorias comportamentais. E são muito importantes no caso tanto da liderança, gestão, nos projetos Seis Sigma. Então, o gestor precisa estar armado para isso, né? Ele precisa ter bagagem, ele precisa ter ferramentas para poder atuar. Né? E ele fazendo esse processo com ele vai entender melhor os liderados dele também. Com certeza. Porque os liderados dele também vão ter dificuldades, todos nós somos humanos, temos momentos difíceis, momentos bons, e saber interpretar tudo isso, saber gerir essa questão das emoções, dos comportamentos é fundamental. Não tem dúvida nenhuma. Né? Então, por isso que nos nossos treinamentos de Master Black Belt temos, né, eu acho que até são 12 sessões, até é interessante, porque não é um número baixo, e dá a oportunidade da pessoa refletir e melhorar muitos aspectos comportamentais e de emoção também, coisas que estão guardadas, que às vezes a pessoa não consegue conversar, não consegue colocar para fora e não consegue melhorar também. Né? O interessante, até pegando aí um gancho da sua fala, é que no fim, você usou o termo, né, treinamento, porque comentou os treinamentos, mas no fim, a mentoria não deixa de ser um tipo de um treinamento. Isso aqui é muito mais específico, mais direcionado, tem lá todas as suas características. Um pouco mais prático também. E assim, né, no sentido de se passar experiência de uma pessoa para outra, né, passar bagagem, conhecimento, experiência principalmente, mas no fim não deixa de ser, né, desenvolvimento de pessoas, a base sempre entre aspas, treinamentos, né, quer dizer, a gente passar novas informações para as pessoas para que elas possam tomar melhor as decisões, tomar decisões com base em dados, enfim, poder se deslanchar na carreira ou na função que está assumindo. Né? E já que a gente está falando em mentoria,
que a gente pode pensar como assim as vantagens de se fazer uma mentoria, né? Quais seriam algumas vantagens de fazer a mentoria, né? Porque assim é um tema relativamente novo, né? Ou, assim, com essa importância que vem sendo dado. E o que a gente pode falar um pouco assim das vantagens? Quer dizer, por que as pessoas deveriam fazer uma mentoria, buscar um mentor? O que a gente pode falar? A primeira vantagem, né, que eu vejo é aproveitar toda a experiência, né, que essa pessoa que vai conduzir o processo de mentoria tem já, não é? Um mentor, né? Isso. Então vamos só citando os termos, né? Isso. A gente costuma falar que é o mentor e o mentorado, né? Então o mentorado então, é quem tá participando, está recebendo o conhecimento. Então toda essa e o mentor está experiência orientando. Prática na organização, nas organizações, que nem eu falei, diretores que já têm experiência de muito tempo naquele cargo, ele pode estar mentorando algum gerente que vai passar para ser diretor. Então a primeira questão é a experiência de quem está, do mentor, né? Então acho que isso é um ponto importante. O segundo é você ter um tempo definido para você pensar sobre o que você precisa melhorar. Porque muitas vezes no dia a dia a pessoa só quer trabalhar no resultado, fica naquela correria e não para pensar naquilo que precisa melhorar. Então é um tempo que tanto o mentor vai designar como o mentorado também para refletir sobre a sua... tempo de reflexão. Tempo de reflexão. E hoje em dia tempo é dinheiro, né? Então, tempo é uma coisa... E aquela história, né? Além de tempo ser dinheiro, o tempo é o nosso recurso principal, Sim. Né? Muito se fala nos últimos anos sobre isso. Quer dizer, nós todos temos as mesmas horas no dia, né? E aonde está o diferencial? A gente aproveitar melhor essas horas do dia. E se pensar numa dinâmica dessas de mentoria, né? Ou mentor / mentorado, a gente vê o seguinte, o ganho de tempo é muito grande. Sim. Então eu comentei lá no início que muitas vezes a gente vê gestores que estão lá e nitidamente não estão preparados para isso. Quando eles vão estar bons? Depois de X anos, né? Então, vamos supor, depois de 5 anos aí ele acaba aprendendo, podemos dizer que agora ele evoluiu e está lá num nível legal para poder fazer a gestão aí do seu pessoal, fazer com que o time tenha alta performance, alto rendimento, etc. Né? E aí, com um trabalho de mentoria, a gente estaria encurtando muito esse tempo. Né? Claro que depende de qual é o tipo de mentoria, de caso para caso, mas nesse exemplo que eu estou falando, se a pessoa demora 5 anos para poder estar bem preparado para aquela função, com um trabalho de mentoria bem feita, isso vai para 6 meses, máximo 1 ano, né? Só para comparativo com esses 5 anos que eu citei, né? E aí a gente tem também esse ganho do tempo, ou seja, Sim. A carreira das pessoas, ou as pessoas estão ganhando tempo na sua evolução na carreira, evolução como ser humano também, né? Mas está trabalhando isso. Então acho que ponto-chave, no fim das contas, acaba sendo o tempo, né? E uma outra vantagem, né, já que nós estamos falando de vantagem, seria também a pessoa perder um pouco o medo, ganhar mais segurança. A parte psicológica e comportamental toda. Né? Afinal, ela está sendo conduzido o trabalho por um mentor com muita experiência. Então, ela vai tirar muitas dúvidas, vai dar essa parte da segurança, vai melhorar a parte da segurança, os medos. E lembrando que se for a questão da gestão, a pessoa está assumindo muito mais responsabilidade. Sim. Então tem que ter todo o preparo emocional, Sim. Aquela história, se fala muito inteligência emocional, toda a parte aí comportamental, né? Então, eu vejo que melhora muitos aspectos da parte comportamental, a questão do medo, da segurança, Sim. das boas práticas, né? de ter bons exemplos também. Então, é um trabalho bom que pode ser feito dentro das empresas, pode ser feito fora por consultoria. Com ajuda externa. Tem várias formas de fazer. Sim. Né? E muitas vezes o que a gente observa
é que as empresas acabam não aproveitando esta, podemos chamar de expertise, ou essa experiência, né, das pessoas para fazer esse trabalho. Né? Sim. E muitas vezes está lá, o que se precisa está lá, ou pelo menos uma boa parte. Claro, sempre tem aquela questão de você trazer pessoas de fora, sempre é bom, a gente sabe disso, mas não se pode esquecer que as empresas têm esse recurso internamente. Né? É uma questão de organização. Isso. Né? E que no fim cai no tempo, né? Porque em geral, por que as pessoas não fazem? Ah, porque não tem tempo. Ah, mas será que não dá para estruturar, para fazer sobrar um tempo para poder fazer essa passagem de informações, passagem de experiência, né? E no final de tudo, o resultado é que você vai ganhar tempo, como mesmo você falou, e vai também ter muitas melhorias nesse processo. Então vale investir nisso. Né? E tomadas de decisões muito melhores, né? Aquela história, não vai cometer o erro do que o anterior cometeu, num caso de sucessão, né? Sim. Não vai cometer os mesmos erros que o outro já cometeu, porque agora estamos trabalhando com a experiência do mentor. Né? Agora estamos trabalhando aí com a experiência da outra pessoa, né, do outro gestor e tal, e isso vai ser muito útil, vai agregar muito aí para a empresa. Né? Então, muitas vezes, na nossa experiência prática, vemos que as empresas às vezes falam fazer treinamento, fazer mentoria, muitas vezes é um tempo e recurso financeiro que nós não temos. Só que os benefícios dos treinamentos bem feitos, as mentorias são investimentos, né? São isso investimentos. Tem retorno. Então eles vão retornar para a empresa. Você vai ter ganhos, né? Que você vai ter processos mais bem analisados, você vai implantar melhorias muito mais com eficácia, você vai trabalhar melhor na análise de causa raiz dos problemas, você vai ter muito benefício e muito ganho de dinheiro também. Né? E aí vai eliminar muitos retrabalhos, muitos... O que você acha disso? É o que a gente vê por aí, né? Então, num primeiro momento se enxerga um trabalho desses, um trabalho aí de mentoria, de preparação das lideranças, se enxerga como algo que tem custo, né, que demanda recurso financeiro e demanda tempo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tudo isso nós vamos recuperar lá na frente. Sim. Né? Então, nós vamos deixar, ou o gestor que tem um preparo nesse nível, desse tipo, ele vai deixar de tomar suas decisões por tentativa e erro. Então, quanto retrabalho tem, quanto desperdício da própria mão de obra, por exemplo, né, do pessoal da equipe dele, certo? Quantos trabalhos a gente vê, ou quantas decisões gerenciais a gente vê, onde assim, pega lá um time ou monta um time, vamos fazer esse levantamento e vamos por aqui, o outro time vai fazer tal trabalho. E muitas vezes, no meio do caminho, se percebe o que isso vai agregar. Né? Então, algo que lá no começo pareceu que era interessante, na hora que começa a trabalhar em cima daquilo, se chega à conclusão que dali não vai sair muita coisa interessante. Então, o que aconteceu? Estão desperdiçando os recursos como um todo e perdendo tempo, né? Já que a gente está falando que o tempo é ponto-chave de tudo isso. Né? Então as pessoas, empresas têm que pensar um pouco mais sobre isso, porque tendo todo esse preparo ou todo esse trabalho de mentoria, os gestores vão passar a tomar decisões com base em dados, então as decisões vão ser muito mais assertivas, eles vão errar muito menos, ou praticamente não vão errar, vão fazer com que o seu time lá, ou as suas equipes, trabalhem também da melhor maneira possível em relação ao próprio tempo, né? E vão trazer aí esses resultados e não vão ficar lá querendo resolver as coisas por tentativa e erro, atacando os efeitos e não as causas, né? E também a parte de incentivo para a própria equipe, né? Porque a equipe vai ficar muito mais motivada vendo um gestor que toma a frente, um gestor que sabe o que está fazendo, aquela história do comando, né? E aí ele precisa, como a gente falou lá no começo, das ferramentas, precisa ter algumas ferramentas
para poder tocar tudo isso adiante, né? Então, assim, é sempre bom fazer essa reflexão, que o ganho é muito grande, né? Sim, muito grande. Então, pessoal, o nosso recado desta vez é lembrar toda essa dinâmica dos trabalhos de mentoria, que vem ganhando muito espaço nos últimos anos por causa da sua importância. E cada vez nós temos menos tempo para trabalhar, para fazer as nossas coisas, né, ou na nossa vida. Cada vez a gente percebe que, como consequência disso, o tempo passa cada vez mais rápido, né? Então a gente tem que aproveitar todo esse tempo, a gente tem que tomar decisões sempre de uma forma muito mais assertiva, e para isso existem recursos. Então a mentoria é um dos trabalhos que vai ajudar bastante, principalmente desta parte que a gente trabalha, para a transição de carreira, para a gestão. Então é sempre muito interessante. Então, se você está para assumir algum cargo de gestão, já comece a pensar nisso. Você deve procurar uma mentoria para se preparar para esta gestão, para este cargo de gestão. E se você já assumiu um cargo de gestão e ainda acha que a coisa não anda como deveria, ainda tem esses medos, como a Roseli comentou, também é interessante buscar uma mentoria, um trabalho de um mentor, que vai te ajudar muito e vai contribuir muito para a sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal. E outros aspectos também, como mudança de carreira, preparar a aposentadoria, tem outras questões também. Né? Até para quem quer empreender. A questão do empreendedorismo, né? Quem está querendo começar o empreendedorismo, é sempre bom buscar um mentor que tenha conhecimento, que já tenha experiência, para passar todas as dicas e para que tenha um processo mais tranquilo de abertura do negócio e de acompanhamento e ganha tempo e vai chegar ou vai ter resultados maiores e melhores do que se não fizesse isso. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso que nós temos para falar. Vocês que não estão inscritos ainda, se inscrevam no nosso canal, porque vai vir muito, nesse ano de 2025 tem muito conteúdo bom para a gente passar aqui. E a gente agradece a participação de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Continuem acompanhando as nossas publicações, que é um prazer trazer aí informações que temos certeza que são úteis para todos. Tchau, tchau. Abraço a todos e se inscrevam no canal e nos acompanhem aí nas publicações. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.